Olá, trilheiros, olá, trilheiras, tudo bem com vocês? Bom, a gente está começando agora mais um informativo do Supremo Tribunal Federal, de número 1001. A gente vai começar com uma matéria muito interessante e um julgado, pessoal, paradigmático. Quando eu falar paradigma, você pode saber que é importante, é muito importante. Esse julgado aqui, eu tenho certeza absoluta que ele vai aparecer muito nas provas de vocês, né? Se você atuar com um processo penal, se você trabalhar, talvez prestar concurso não é o seu sonho, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua prática, né? Como advogado, como estagiário, como defensor, aonde é que você esteja exercendo as suas atividades profissionais. É um julgado muito importante, tá? Eu nem precisaria me esforçar tanto para dizer a importância desse julgado para vocês, porque ele é um julgado com repercussão geral que por si só já traz aí, né, o elemento diferenciador da importância desse precedente para nós. Então vamos lá, pessoal. Em caso de inatividade processual decorrente da citação por edital, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional em que pese o processo permanecer suspenso. A gente vai estar analisando aqui, pessoal, o artigo 366 do Código de Processo Penal. Em alguns momentos não vai ter jeito, a gente vai ter que trabalhar com a lei seca mesmo. É muito importante, até mesmo na sua preparação, nos seus estudos, ter sempre um vademecum próximo, né? Acompanhar aí as aulas com a leitura da lei, seja no site do Planalto, seja o material mais adequado aí às suas necessidades. Mas vamos lá, pessoal. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes, se for o caso, decretar a prisão preventiva. Lembrando que com as alterações do pacote anticrime não tem mais decreto de prisão preventiva de ofício pelo juiz. Mas fica essa curiosidade à parte aqui, porque esse precedente por si só ele já demanda todas as nossas energias. Pessoal, uma primeira curiosidade para vocês, uma curiosidade importante que eu já cansei de errar isso em prova até aprender, né? Às vezes a gente erra tanto que o cansaço nos vence, a gente não erra mais. Mas o artigo 366 do Código de Processo Penal, ele não se aplica para a Lei 9.613 de 98. Peço que vocês façam uma correçãozinha no slide. Não é a Lei 8.613, tá, pessoal? É a Lei 9.613 de 98. Vou ter que dar uma bronca no estagiário. No caso, o estagiário aqui sou eu mesmo. É a Lei de Lavagem de Dinheiro, pessoal. O artigo 366 do Código de Processo Penal não se aplica ao procedimento da Lei de Lavagem de Dinheiro. Como é que funciona, pessoal? Primeira coisa para a gente entender esse precedente. O que é citação? Citação, pessoal, é o ato pelo qual a gente vai dar ciência ao acusado da imputação que lhe foi feita em seu desfavor. É um procedimento formal, né? É um ato processual formal e muito importante, porque a partir do conhecimento da imputação que o acusado ele poderá constituir advogado, ele poderá exercer sua autodefesa, ele poderá exercer a sua defesa técnica por meio de seu defensor constituído, né? Ao fim e ao cabo, a gente vai estar aqui no âmbito dos parâmetros do devido processo legal e do contraditório da ampla defesa, naquilo que está previsto no artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição Federal. Pessoal, existem algumas formas de fazer a citação no processo penal. A primeira e mais importante delas é a citação pessoal. O acusado ele é citado pessoalmente por mandado, por carta precatória, enfim. Mas é muito importante que ele seja citado, né? E de preferência pessoalmente. Também existe a possibilidade de citação por requisição. É o caso do militar, né? No caso, quem é citado, o oficial de justiça, ele procura o superior hierárquico e é esse superior que vai estar encarregado de chamar o subordinado e apresentar aí os termos da imputação. Nós temos agora as hipóteses de citação ficta, né? Onde, na verdade, não existe a citação real e efetiva, mas há tão somente uma presunção de ciência da imputação por parte do acusado. A gente tem a citação por edital e a citação por hora certa, justamente para o caso em que existe uma suspeita em que o acusado está buscando se ocultar, né, do oficial de justiça apenas para se livrar dessa imputação que lhe é feita em seu desfavor. Primeiro, aqui o oficial de justiça vai procurar o acusado. Não achou, pessoal?
realmente é o caso de lugar incerto e não sabido, não se sabe o paradeiro dessa pessoa, a gente vai ter a citação por edital. Escoado o prazo, mesmo assim, se o acusado não aparecer para se defender, se a vara criminal não tem nem nenhum indício, né, nenhuma informação a respeito do seu paradeiro, aí o que acontece, pessoal? Vai ser o caso de suspender o processo e suspender o prazo da prescrição. É justamente aqui que o Supremo veio dirimir a controvérsia, porque existiam algumas vozes que entendiam que seria o caso de uma nova hipótese de imprescritibilidade. Então vamos supor que o processo ficou suspenso por 30 anos e depois de 30 anos a gente achou esse cidadão, né? Será que a gente poderia prosseguir com o processo a partir de então? Ou será que essa suspensão teria algum tipo de limite? Alguns entendiam, né, que seria mais razoável se adotar a prescrição aqui pelo máximo da pena abstratamente combinada para o delito. Outros entendiam que seria um caso de imprescritibilidade. Outros já preferiam justamente a hipótese da lei de lavagem de dinheiro, entendendo que deveria ser o caso de se nomear um dativo e o processo correr normalmente. Pessoal, no caso do artigo 366, caso a acusação não compareça nem constitua advogado, a prescrição ficará suspensa para sempre? Aqui nesse caso, seria aquela corrente que trata da imprescritibilidade. O Código de Processo Penal ele não apresenta nenhum tipo de critério, ele é bem lacônico, né? Ele é bem conciso no âmbito dessa determinação do artigo 366. Então o que aconteceu? O Supremo teve que dirimir essa controvérsia e o Supremo entendeu que é constitucional a gente limitar o período de suspensão do prazo prescricional. Vou traduzir para vocês. Não é hipótese de imprescritibilidade. E como é que vai ser essa limitação do prazo prescricional? Vai ser justamente pelo máximo da pena combinada em abstrato para o crime. Tá? E quais são os fundamentos, pessoal? Primeiro, as imprescritibilidades elas são restritas às hipóteses previstas na Constituição, como, por exemplo, a questão do racismo e dos grupos armados, né, que atentem contra o Estado Democrático de Direito. Não cabe aqui a lei, como é o caso do Código de Processo Penal, que foi, embora seja anterior à Constituição, ele foi recepcionado com status de lei ordinária, não cabe aqui se instituir uma nova hipótese de imprescritibilidade. Pessoal, o critério da regulação da prescrição pelo máximo da pena em abstrato combinada é um critério razoável e que também se amolda ao princípio da individualização da pena. Fim da suspensão do prazo da prescrição, pessoal, esta volta a correr normalmente, muito embora o processo continue suspenso. Então vamos voltar aqui, pessoal, para o nosso exemplo inicial da aula. Vamos supor que houve a citação por mandado, não foi o caso, né? Ela restou frustrada, teve que citar por edital, não foi constituído nem advogado e nem defensor, né? Defensor público para o réu. Esse processo ele vai ficar suspenso o processo vai ficar suspenso normalmente e a prescrição ela vai estar suspensa pelo máximo da pena combinada em abstrato. Depois que passar esse período, pessoal, a prescrição ela volta a correr normalmente. Portanto, se esse condenado ficar foragido aí por um prazo muito considerável, é possível que ele não mais tenha que responder a esse processo. Isso porque, pessoal, a prescrição ela exige justamente para trazer um pouquinho mais de segurança jurídica. O tempo é muito relevante para o direito e não é à toa que que existem prazos determinados, né, para o exercício do ius puniendi do Estado, né, da possibilidade de punir alguém por um crime que foi praticado. Julgado muito importante, com repercussão geral, e é um julgado paradigma. É um julgado que realmente merece um pouquinho mais da atenção dos senhores e das senhoras. Espero que vocês tenham gostado e já estou aguardando vocês no nosso próximo encontro.